A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. Chegamos à penúltima lição do terceiro trimestre de 2022, com o tema A Sutileza da Espiritualidade Holística. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, queremos ouvir a Tua voz. Abre o nosso entendimento para poder compreender e praticar a mesma em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Fortalece, nos dá graça, em nome de Jesus. Amém. Lição 12, 18 de setembro de 2022, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Trazer uma curiosidade, que a primeira EBD no Brasil começou em agosto de 1911, na casa do irmão José Batista, em Belém do Pará. Se comemora 111 anos de Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus. Ok? Vou trazer algumas dicas para professores e também alunos. Seja pontual, seja assíduo, seja dedicado, esteja realmente aberto para aprender e também faça com que sua aula seja participativa e ore, jejue pela Escola Bíblica Dominical. Ok? Que Deus abençoe. Se inscreva e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Vamos lá? A sutileza da espiritualidade holística é a conexão do humano com o divino. Holística é uma filosofia humana que Deus é tudo, tudo é Deus. Mãe Terra, Mãe Natureza. Você sabe quantos seguidores já existe nessa espiritualidade holística? Texto áureo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centrada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. É uma grande verdade. E a leitura bíblica em classe, João capítulo 14, versículo 4 até o 6. Infelizmente, muitos cristãos têm se deixado seduzir com essa espiritualidade holística. Primeiro tópico: fenômeno religioso. A busca do sagrado e Deus e os deuses. A busca do sagrado. Precisamos entender que depois do pecado original, onde Adão e Eva realmente pecaram, em Gênesis capítulo 3, versículo 23, o Senhor lançou fora da presença do jardim do Éden Adão e Eva. E aí houve-se uma separação também, porque em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, houve-se um desligamento, um vazio que tem em todo ser humano, onde muitos buscam realmente a Deus por caminhos distintos. A palavra religião deriva do latim religare, religar, voltar a ligar. Então, o homem ele está desconectado de Deus por conta do pecado. Porém, Jesus, ele veio na terra e sinalizou e nos deixou esse ensinamento que só através de Jesus Cristo nós podemos nos religar, nos aproximar, nos reconciliar com Deus. Só pelo caminho que é Jesus Cristo. Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, está escrito: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, não a servirás,
porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, é uma ordenança de Deus que o homem não procure deuses com D minúsculo, mas sim buscar o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos. Esse é o verdadeiro Deus. É através de Jesus Cristo que nós vamos religar, nos reconectar com esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida de nós. No Salmo 42, verso 1, está escrito: como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, o ser humano, ele busca incessantemente essa conexão com Deus. Só que para ter essa conexão com Deus, Criador do céu e da terra, só através de Jesus Cristo. Tópico 2. A espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. Então, o antigo paganismo e o misticismo oriental. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. O misticismo oriental, infelizmente, nas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Então, são pessoas importantes, influentes, que estão participando dessa espiritualidade holística, né? Que está presente nos filmes, está presente também em livros, no cinema, nas universidades. Aí tem o filme Avatar, fala muito disso, né? Fala sobre a natureza. Sabemos que temos aproximadamente 7 a 8 bilhões de habitantes no mundo. E o cristianismo é a primeira religião que tem aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo. Acredita em Jesus Cristo. A segunda maior religião do mundo é o islamismo. Aproximadamente 1 bilhão de seguidores. Eu falei 1 bilhão de pessoas seguem o islamismo. É uma religião crescente, infelizmente. Tem como Deus Alá, Maomé, o profeta, anjo, e o livro deles é o Alcorão. Já a terceira maior religião do mundo, eu falei, a terceira maior religião do mundo, que é o hinduísmo. O hinduísmo tem cerca de 900 milhões de seguidores. Irmãos, eu não falei 90, eu estou falando 900 milhões de seguidores tem essa seita, essa religião, essa espiritualidade holística. Nasceu na Índia, tem como seu líder principal Gandhi. Então, é uma religião com 900 milhões de seguidores, quase 1 bilhão. Em quarto lugar está o budismo, cerca de 500 milhões de seguidores. 500 milhões de seguidores, irmãos. É essa religião que também nasceu na Índia. O indiano Gautama, que se tornou Buda, o líder. A visão deles é acabar o sofrimento, reencarnação e fazer o bem. Em quinto, vem o shintoísmo, com 120 milhões de seguidores, a religião oficial do Japão. Não possui um Deus, baseia-se no culto à natureza. Purificação significa caminho de deuses. Então, é essa a realidade da espiritualidade holística. Então, nós temos de estar atento para essa realidade. E no canal tem um vídeo, Lugar de Pastor não é na política. Como eu posso apoiar um pastor
entrar na política diante de um relato desse, onde as religiões estão ganhando força a cada momento e o pastor deixar de apacentar, de ganhar almas, de anunciar o evangelho para estar na política? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia dos pastores que estão caminhando para um caminho totalmente diferente do que Deus quer. Mas eu espero que Deus possa falar fortemente e todos eles venham perder e continuar realmente buscando apacentar a igreja do Senhor. E você que é crente, não vote em pastor político. Porque se você votar em pastor político, sendo candidato, seja como for, você está sendo conivente com o erro dele. Terceiro tópico. O fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal, não há uma verdade factual. Então, a grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Para eles, da espiritualidade holística, Jesus, Buda, Shiva, Shimã, Alá são nomes diferentes para uma mesma entidade. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, está escrito: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então o apóstolo Paulo, em Colossenses, já está advertindo os irmãos que haveria essas falsas religiões, essas heresias, que são filosofias humanas e não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual, não há uma verdade absoluta. O próprio Jesus, que ele cita em várias passagens sobre a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, o texto histórico que a gente leu, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Aqui Jesus não está dizendo ninguém vai ao Pai. Ele está dizendo ninguém vem ao Pai, porque Jesus era o próprio Deus encarnado. Então, ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus. Então, para ir para Deus, tem de ir por Jesus Cristo. Mas o interessante é que em João capítulo 8, versículo 32, Jesus também ratifica: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que eles dizem que todos os caminhos levam a Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, existem outros caminhos, mas esses caminhos são caminhos de perdição. O único caminho para chegar ao céu é através de Jesus. Pela porta estreita, pela porta da renúncia, pela porta do arrependimento, pela porta da graça, pela porta do reconhecimento que não existe outro Deus além de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 10 está escrito: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não existe outro caminho. Jesus é o único caminho. Por isso, quando você aceita Jesus, você tem de falar e confessar com a sua boca
que Ele é o único e suficiente Deus para a sua vida. Amém? Você não precisa mais de outros, você precisa só de um, que é Jesus. Quarto tópico: a espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado e um salvador pessoal. Então, acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Evangelho é a imagem de Deus. E quando eu aceito a Jesus, eu estou me conectando com Deus. A espiritualidade holística é confortável para eles. Por quê? Porque não há confronto contra o pecado. Para ele não existe pecado, não existe também Salvador. Então, fica realmente do jeito que eles querem. Sem lei, sem regras, sem valores. E eles fazem do jeito que quer um Salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vê a necessidade de um Salvador. Então, para eles, está tudo de boa. Por quê? Vai deixando a vida levar de qualquer jeito. Como diz a canção, deixa a vida me levar. Deixa a vida te levar, mas porta larga, para o caminho largo, onde pode tudo. É o que a espiritualidade holística quer. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, só através de Jesus nós iremos poder ser salvos, estar com Deus. E em Atos capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro, ele sinaliza dizendo: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós temos de entender que, através de Jesus, alcançamos o perdão dos nossos pecados e seremos salvos, iremos nos reencontrar, nos religar com Deus mais uma vez. Conclusão. Vimos que a nova espiritualidade, ou a espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduz os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Que nós possamos estar atentos, realmente vigiando a todo momento para combater essas falsas heresias
estar meditando nesta palavra, guardando esta palavra, meditando nesta palavra, para não sermos enganados com estes da espiritualidade holística. Se você gostou desse estudo, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.